diretamente Isso, vamos da Europa. Vamos conversar. Renato Senise trazendo as informações. Parece que aumentaram os casos de Covid. Como é que você está, meu querido Renato? Tudo bem por aqui? Olá para vocês, um grande abraço a todos que participam e assistem o Pânico. Pois é, aumentaram os casos de Covid por aqui e aumentou também o frio. Vou te falar, dia horroroso aqui, acho que vocês conseguem ver, temperatura de 8 graus aqui em Londres, na beira do rio Tâmisa. Vou sair falando já. Precisamos ganhar tempo, né? Recorde de casos de Covid hoje na Alemanha. Foram 39.676 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. 2.500 casos a mais do que o recorde anterior, que era da sexta-feira da semana passada. Ou seja, realmente os casos crescendo absurdamente na Alemanha. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, disse que trata-se da pandemia dos não imunizados. Ele vem criticando a população da Alemanha que não quer se imunizar. 67% dos alemães estão totalmente vacinados. Esse número não muda muito. Parece que quem queria se vacinar já se vacinou. Quem não queria não está indo se vacinar. Os hospitais na Alemanha já estão reclamando, estão dizendo que os leitos estão acabando. Tem um hospital importante em Berlim que informou que os médicos estão cancelando cirurgias porque estão precisando ir tratar pacientes com Covid-19. Então, esse é o cenário na Alemanha. Existe uma pressão para o governo impor restrições. O problema é, na Alemanha ainda não existe um governo definitivo, né? A eleição foi realizada em setembro do ano passado, o Olaf Scholz ganhou a maioria dos votos do Partido Social Democrata, mas ele ainda está formando uma maioria no parlamento, ainda está formando coalizões. Então não existe um governo de fato hoje na Alemanha, então existe essa preocupação também. Casos também crescendo demais na Rússia, que chegou hoje a 250 mil mortes de Covid-19, é o quinto país com maior número de mortes desde o início da pandemia. A França também se mexendo para conter a pandemia. O presidente Emmanuel Macron fez um comunicado para a nação, aliás, o 9º comunicado para a nação por televisão que o Macron faz desde o início da pandemia, informando que a terceira dose da vacina, então aqui na Europa já estamos falando da terceira dose da vacina sendo obrigatória para todas as pessoas acima de 65 anos. Então, essa obrigatoriedade na França vai começar a valer a partir do mês que vem. Também informou que antes apenas as pessoas com mais de 65 anos e com comorbidades podiam receber essa terceira dose. Isso já vai mudar. Pessoas acima de 50 anos já vão poder receber essa terceira dose. O Macron, inclusive, cita a Alemanha e o Reino Unido como exemplos do que não deve ser feito. Países que liberaram tudo, não impuseram nenhum tipo de restrição. O passaporte da vacinação não é válido nem aqui no Reino Unido, nem na Alemanha. Já a França, com essas medidas mais restritivas, vem conseguindo manter os casos mais controlados. E, segundo o Macron, a pandemia ainda não acabou e está longe de terminar. Ô, Senise. Que coisa, hein, Senise? Mas vacinou bastante gente, 70%. 70% da vacinação, de população vacinada é um número expressivo, não é? Mas o problema é, a gente viu, por exemplo, no Brasil, o número de vacinados continua crescendo, né? A vacina vai sendo disponível para a população e a população vai indo se vacinar. Aqui, nesses países europeus, a população não está indo mais se vacinar. Tem vacina disponível para todo mundo, tem vacina sobrando e a população não vai se vacinar. É diferente, por exemplo, de Portugal. Portugal é recorde, 90% da população totalmente imunizada. Tanto é que Portugal hoje não tem restrição nenhuma, não tem casos crescendo. A Espanha também, mais de 85% da população vacinada, também não está tendo grandes problemas de novos casos. O problema são nesses países. Por exemplo, o Reino Unido hoje tem 67% da população vacinada. Então, os casos estão altos, o número de casos está alto em comparação até com o Brasil. Esse é o problema. Por isso que esses governantes estão tentando fazer de tudo para convencer a população a se vacinar. Claro, tem gente que não concorda com essas medidas, existem protestos na França contra essas medidas restritivas, mas fato é, o Macron está conseguindo o que ele quer. Toda vez que ele impõe uma nova medida para obrigar as pessoas a se vacinarem, as pessoas vão se vacinar e a França continua com um número de casos razoavelmente controlados, diferente de outros países por aqui na Europa. Ô, Senise, aqui na Inglaterra, o pessoal protestou contra e saiu aqui que vai ser obrigatório a médicos da saúde pública da Inglaterra. Como que gerou aí a repercussão? Porque eles podem até perder o emprego se eles se recusarem, porque, como você disse, tem pouca gente que aderiu à vacina aí na Inglaterra. Como que repercutiu essa notícia aí?
Exatamente. O governo britânico fez de tudo para não ter que impor esse tipo de obrigação, né? Então, o passaporte da vacinação foi estudado desde o meio do ano passado, mas não foi implementado. Agora, isso mudou. A partir de amanhã, todos os funcionários de casas de assistência social e casas de repouso são obrigados a apresentar o comprovante de vacinação. Se não fizerem isso, podem ser suspensos e ter os salários congelados. No caso dos profissionais de saúde, isso vai valer apenas para abril do ano que vem, ou seja, daqui 5 meses. Então, o governo fez esse enorme prazo, porque são muitos funcionários, né? A estimativa é que são 1,5 milhão de funcionários do sistema de saúde, cerca de entre 80 e 100 mil ainda não se vacinaram. E, claro, esses que não se vacinaram não pretendiam se vacinar. Então, agora a discussão aqui é, será que vai faltar funcionário? Porque eles podem querer se recusar a se vacinarem e acabarem saindo do sistema de saúde pública aqui do Reino Unido, que já está precisando de funcionários. Mas o ministro da Saúde do Reino Unido cita como exemplo a França. A França instalou essa obrigatoriedade para todos os funcionários do sistema de saúde e 99% dos funcionários se vacinaram. Então, aqui a expectativa é que aconteça o mesmo, que não faltem funcionários. Inclusive, o ministro da Saúde do Reino Unido disse que existe o risco de faltarem funcionários, mas ele falou que prefere esse risco do que os funcionários estarem infectando pacientes, companheiros de hospital, visitantes de hospital. Então, ele falou que o risco de faltar funcionário é menos importante do que o risco das pessoas serem contaminadas dentro dos hospitais. Muito bem. Ô, Senise, com esse aumento aí na Europa, como é que eles estão tentando voltar aquelas questões das restrições? Tem alguma discussão sobre até o futebol, que os estádios aí estão lotados, eles estão estudando a voltar aquela questão lockdown? Do isolamento? Não sei se algum país da Europa está pensando... Parece que a Holanda. Então, está pensando, alguns países da Europa parece que estão pensando em voltar, não aquele severo, mas... algumas restrições que tinham antes já, depois do afrouxamento. A Holanda, por exemplo, já voltou com restrição, já foi obrigada a utilizar a máscara de novo em lugares públicos e em lugares abertos com aglomeração, já foi obrigado a manter o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro, isso acaba impactando, claro, restaurantes e bares, que agora não pode ter mais aquele monte de gente no bar, de pé, mesas uma do lado da outra, então... capacidade limitada para esses locais. Aqui no Reino Unido existe a discussão. Na Alemanha, eu acabei de falar da Alemanha, o principal virologista da Alemanha está pedindo, implorando para o governo impor restrições, porque, segundo ele, se isso não acontecer, o inverno será de milhares e milhares de mortes. Como eu disse, o sistema de saúde pública da Alemanha está quase colapsando. Então, é uma discussão constante por aqui. No Reino Unido, sinceramente, acho difícil que aconteça. Eu venho falando, o governo não quer impor nem o passaporte da vacinação, então vai tomando passos muito lentos para impor algum tipo de restrição. Agora, em outros países europeus, eu acho que é possível. Mas, como eu disse, né, os países que instalaram, por exemplo, o passaporte da vacinação, caso da França, caso da Itália, a Itália também está com os números bem controlados. Então, se você considerar o passaporte da vacinação uma restrição, então a gente pode falar de restrição, mas para muita gente não é uma restrição. Basta você se vacinar, mostrar que está vacinado, e aí você pode entrar em qualquer local. Basta você usar máscara em locais fechados, que você pode entrar nesses locais. E é isso que os governantes vêm dizendo. A gente faz isso para não ter que fechar tudo. E existe o temor com o inverno chegando. Então é uma loucura fazer carnaval aqui, né? Se a gente for ver a porcentagem de vacinação, mundo, né? Se a gente pegar o exemplo, né? Que aí você está falando de 70%. Aqui acho que nem é 60%, né, Sam? Samir? Aqui é o quê? Nem 60% da população vacinados com 2 doses. Acho que não, mas está subindo muito. A diferença aqui é que as pessoas não têm essa reticência em relação à vacina. Em outros lugares chegou e não sobe mais. Aqui vai subir, vai chegar a população máxima. A gente tem a tradição, a cultura de tomar vacina. Aí não tem muita cultura de tomar vacina. Eu acho que é por isso que as pessoas... É uma besteira, né? Você não tomar uma vacina, né? Ô, Senise. Não, o problema é... Tem essa cultura. Na França, as pessoas têm a cultura de ser contra a vacina. Inclusive, no início da pandemia, a pesquisa mostrava que 50% da população francesa não queria se vacinar. E aí o Macron foi colocando essas restrições e as pessoas foram obrigadas a se vacinar. Mas
Emílio, o que acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece aqui na Europa também. Infelizmente, a vacina virou um assunto político aqui na Europa e em alguns países também. Então, pessoas que sempre se vacinaram, não sabiam nem que vacina estavam tomando, agora preferem não se vacinar. Então, é uma particularidade dessa pandemia. Não existia nada, esse movimento tão grande contra a vacina, mas as pessoas resolveram assumir partidos políticos que se dizem contra a vacina e tudo mais. Mas, Senise, tirando a política, por exemplo, aqui tem gente que fala que é contra a vacina, mas todo mundo acaba tomando a vacina. É difícil você ver uma pessoa que fala, não, eu não tomei vacina, eu não vou tomar vacina e tal. É muito difícil você encontrar essa pessoa. A maioria tomou a vacina. Fica essa discussão política, de liberdade e tal. Mas na Europa, realmente, as pessoas não têm a cultura de tomar vacina, né? A cadernetinha de vacina que a gente tem, né? Eu não sei como não tem, né? Não tem. O sistema de saúde pública aqui do Reino Unido, por exemplo, não vacina tanto quanto é vacinado no Brasil. Não existe essa cultura de... Você tem 2 anos de idade e você já tomou vacina de tudo quanto é doença. Isso não é tão presente aqui no Reino Unido, realmente. E em outros países, como eu disse, pior ainda, né? Na França existia uma cultura antivacina. Isso existia. E é engraçado, né? Na França a gente vê que isso está mudando nessa pandemia, ao contrário de outros países onde não existiam a cultura antivacina e agora existe essa cultura antivacina. É uma discussão que, assim como no Brasil, acontece muito aqui. O dia inteiro, todas as televisões, todos os jornais falando por que as pessoas não se vacinam, por que os governos impõem restrições. E é uma discussão que já está há 1 ano e meio mais, né? Desde o início da pandemia e ainda não foi resolvida. É triste, porque existe vacina para todo mundo aqui na Europa. Exatamente. Existe vacina sobrando e as pessoas não querem se vacinar. Porque a vacinação em massa, ela vai diminuir o tempo e vai evitar também os lockdowns, casos mais graves. Bom, mas vamos lá, mas cada um é dono do seu nariz e faz. O que mais? O que nós vamos puxar aqui? Qual é o assunto? China dá recompensa para descobrir a origem do novo surto da Covid, está fechando também. O que a Europa fala da China, meu querido Senise? A Europa fala que, infelizmente, nada pode ser feito porque nem a Organização Mundial da Saúde consegue entrar direito na China, né? Envia representantes, os representantes fazem a pesquisa, não têm acesso a tudo o que gostariam de ter acesso, já passou quase 2 anos do início da pandemia, então a quase certeza aqui é que a gente não vai chegar a uma conclusão da onde se originou a pandemia, de como se originou a pandemia. O Reino Unido é um país que bateu muito forte, o Reino Unido também tem crise diplomática com a China, crise política, então é um país que vem batendo muito forte. Precisamos descobrir como a pandemia surgiu para não cometer mais esse tipo de erro. Só que ninguém consegue entrar na China, muito menos a Organização Mundial da Saúde, e ninguém confia no que a China fala, né? Ninguém confia, os governantes chineses falam, não, a gente vai fazer esse estudo para ver como a pandemia começou, mas a verdade é que ninguém confia, ninguém acredita no que eles dizem. Ô, Senise, também tem a questão da Bielorrússia, né? Que estão querendo levantar muro. O que está acontecendo aí com a Bielorrússia, que a Europa está toda com uma tensão com a Bielorrússia? Olha, é uma das tensões assim, mais fortes dos últimos tempos aqui na Europa, a crise de imigrantes, né, na fronteira de Bielorrússia com a Polônia. Mais de 2 mil migrantes tentando entrar na Polônia. A Polônia é país da União Europeia e a Polônia, assim como toda a União Europeia, acusa o governo de Belarus, o governo da Bielorrússia, de transportar esses migrantes para tentar pressionar a União Europeia. Lembrando, né, Bielorrússia é governada pelo Alexander Lukashenko, é o presidente mais longevo da Europa, 27 anos no poder, e depois da eleição passada, onde ele teve 80% dos votos, e todo mundo sabe que a eleição foi fraudulenta, depois dessa eleição, a União Europeia instaurou restrições, né? Aplicou sanções à Belarus. E, segundo a União Europeia, agora a Belarus está querendo retribuir essas sanções. E a discussão é ainda maior. A Polônia e a União Europeia acusam a Rússia de estarem por trás de Belarus, porque o Alexander Lukashenko está completamente isolado, ele depende agora da ajuda do Vladimir Putin, e o Vladimir Putin, segundo a União Europeia, utiliza o Lukashenko para atacar a União Europeia. Então, hoje, a Angela Merkel, chanceler da Alemanha, ligou para o Vladimir Putin pedindo para que ele interfira nessa crise, para que ele faça alguma coisa para acabar com essa enorme crise de refugiados, mas a verdade é que a gente não vê essa crise acabando pelos próximos dias. 2 grupos com dezenas de refugiados foram presos hoje, conseguiram passar pela fronteira com a Polônia, acabaram sendo presos e coitados, né? São refugiados que vêm do Oriente Médio, países em crise humanitária, países em guerra como Síria, como Iraque, estão passando frio, temperaturas negativas nesse momento naquela região, eles só querem ter uma vida melhor e são utilizados politicamente, tanto por um lado quanto por outro. O Lukashenko o Lukashenko é doidão.
o Lukashenko, na época do Covid, ele falou assim, eu vou curar o Covid com vodka. Deixava os negros bêbados, eles Você lembra disso ou não? Que ele jogava Mangueira. Como é que chama aquele que você joga? Hockey. Jogava hockey. Tinha jogo de hockey lá aí na Bielorrússia, né? Olha ele aí, ó. Bela Bigodeira. Olha, o bigode. Ele é conhecido como o bigodeiro. O bigodeiro. E na Bielorrússia nem o Campeonato Nacional de Futebol parou no início da pandemia. Sim. Tudo já tinha parado aqui e as pessoas continuavam indo e com gente na arquibancada. Ele falava, não tem problema, o frio vai matar o vírus ou a vodka vai matar o vírus. Até que chegou um ponto que até ele teve que fechar tudo porque a coisa estava complicando ali na Bielorrússia também. Muito bem, é isso, né? É isso. Papo muito bom, E aí, você não foi pra... Teve maratona de... O que teve? Teve Barcelona. Você não foi pra Barcelona ou... Senise. Não, eu vou dar uma descansada nas maratonas, vou para as meia maratona de novo, e aí no ano que vem eu corro mais uma outra maratona. Tava pensando na maratona de Lyon, deu uma estourada na luz aqui, não sei o que aconteceu, mas a maratona cansa, né, Emílio? Cansa, eu confesso, eu já não sou mais jovem, senti o peso na perna, então vou ficar um tempinho na minha maratona. Ano que vem eu volto para uma maratona para tentar melhorar meu tempo. Não, mas você é o nosso atleta, tem que representar aí. Vai com a camisa da Jovem Pan. Exatamente. Com o bandeirão. Vamos colocar aí o Instagram. O Renato Senise, o Instagram dele para você poder acompanhar. É Renato_Senise. Lá tem todo o trabalho do Senise que ele faz brilhantemente na Europa. Ele cobre esportes e tal. E o nosso correspondente. Senizão, obrigado, viu, meu velho? Eu que agradeço, pessoal. Um grande abraço para vocês.